Olá, meu nome é Gilvan. No vídeo anterior eu falei sobre comportamento e competência. Falei que o comportamento ele é a base da competência e que nós precisamos trabalhar essas duas musculaturas para que possamos atingir os resultados esperados. Não basta apenas o comportamento se não tem a competência adequada. Também não basta ter a competência e não ter um comportamento, pois o comportamento é a base da competência. Sem um comportamento, você não consegue atingir os resultados. Falei até exemplos anteriores, no vídeo anterior, sobre do que adianta você ser uma pessoa formada, ter uma competência técnica, mas não ter um comportamento adequado, não ter uma inteligência emocional, não ter uma boa relação interpessoal. Você não consegue colocar em prática o seu conhecimento, né? O comportamento ele é fundamental para o bom relacionamento, mas também é necessário a competência para que você consiga levar seus projetos adiante, para que você consiga almejar o seu espaço. Hoje eu vou falar a respeito da competência, o processo de aprendizagem. Eu falei no vídeo anterior que a competência você consegue adquirir assistindo um curso, um seminário, lendo um livro. Então, hoje eu vou falar sobre o processo da aprendizagem, o processo de adquirir essa competência. O processo de aprendizagem ele é formado por duas estruturas, cognitivo e psicossomático. Quando você une essas duas estruturas, você tem um processo chamado aprendizagem acelerativa, que ele tem um método de acelerar a aprendizagem, usando técnicas que estimulam múltiplos sentidos e emoções. A aprendizagem acelerativa ela tem três características. Primeira, aprendizado multissensorial. O que significa? O visual, predominância auditiva e predominância sinestésica. Existem pessoas que ela tem a predominância na aprendizagem, que é visual. É aquela pessoa que ela precisa prestar muita atenção na aula, muita atenção na leitura, senão não consegue compreender o que está sendo ensinado. Existe a pessoa que tem a predominância auditiva. Essa é a pessoa que ela precisa muito prestar atenção no que está sendo falado. Sabe aquela criança, aquela adolescente que na sala de aula senta no fundão, a aula está lá e ele está lá todo distraído, conversando, não tem atenção na aula. Ele não costuma olhar muito no olho das pessoas, porém ele está ouvindo e está entendendo. Aí chega no dia da prova, essa pessoa, mesmo não tendo prestado atenção na aula, tira boa nota. E as pessoas não entendem por quê. Porque essa pessoa tem uma predominância na aprendizagem auditiva. Então ela está ouvindo, não necessariamente ela precisa prestar atenção para que ela consiga absorver o conteúdo. E tem aquela pessoa sinestésica. Essa pessoa, a predominância sinestésica, ela precisa sentir o conhecimento. Ela precisa de algo que mexa com a sua emoção para que ela consiga assimilar. Por exemplo, usar muito meio lúdico. Tem que tratar mais ou menos, trazer uma história, algo relevante, algo que remeta ao conhecimento da vida real. Por exemplo, uma pessoa dá um exemplo do que viveu, uma experiência que passou. Eu costumo falar sobre a aprendizagem da predominância sinestésica, aquela pessoa que tropeçou numa pedra e arrancou a capota do dedo quando subiu a escada, por exemplo. Essa pessoa ela aprendeu de maneira sinestésica. Ela passou a emoção da dor para ela aprender que tem que dar atenção ao subir aqueles degraus. Então, essa pessoa, só de você falar, ela não ter tido esse cuidado, essa atenção. Essa pessoa tivesse um banner, cuidado com os degraus. Essa pessoa passava batido, não tinha atenção para aquilo. Mas o dia que ela tropeçou e machucou o dedo, que aí levou a emoção da dor, aí ela aprendeu. Então, essa pessoa que tem a predominância sinestésica. Então, essa é a primeira característica do aprendizado acelerativo, que é aprendizado multissensoriais. Então, a pessoa que está ali passando o conhecimento tem que se atentar qual tipo de predominância as pessoas que estão recebendo esse conhecimento têm, para que a mensagem, o conhecimento seja passado de maneira adequada para cada um, para que eles venham absorver o conhecimento. Outra característica do aprendizado acelerativo é a memorização por associação. Então, existe maneiras de se associar um conhecimento a outra situação que a pessoa já tenha, para que ela consiga assimilar. Mais para frente eu vou fazer um vídeo a respeito disso,
É a neuroplasticidade, mais ou menos isso. Você associar um conhecimento novo a um conhecimento que já existe, que você já tem. Então a pessoa aprende muito por associação. Então essa é a segunda característica do aprendizado acelerativo. E a terceira característica é a conexão entre emoção e conhecimento. Quando você une a emoção e o conhecimento, aí você tem a terceira característica. A pessoa aprende mais quando ela consegue se emocionar com o que está sendo falado. Por exemplo, você vai dar uma instrução sobre um salvamento, por exemplo, um salvamento de afogado, um resgate de um corpo de bombeiro. Quando você traz o conhecimento das técnicas que serão aplicadas juntamente com um vídeo, com um testemunho de alguém que passou, que presenciou, que trouxe, que viveu aquela situação difícil, então essa pessoa que tem a predominância ali na parte mais sinestésica, ela vai pegar a emoção do momento, junto com as técnicas, o conhecimento assim passado, e essa pessoa vai absorver com mais facilidade esse conhecimento. Então são as três características da aprendizagem acelerativa. A aprendizado multissensorial, a memorização por associação e a conexão entre emoção e conhecimento. E qual é o objetivo dessa aprendizagem acelerativa? Qual é o objetivo? Simples. O objetivo de todas essas técnicas, todas essas características que eu passei, todas essas técnicas que são aplicadas, o objetivo dela é aprender mais rápido, né, compreender melhor e reter por mais tempo aquilo que foi aprendido. Então, o objetivo da aprendizagem acelerativa são essas três. Então, quando é aplicado todo esse conhecimento, baseado nessas três características que eu citei, a pessoa consegue compreender mais rápido o conteúdo, consegue compreender melhor e consegue reter por mais tempo. Então esse ensinamento é muito importante não só para o trabalho, para o dia a dia, para um professor que está em sala de aula, para um líder que precisa passar alguma orientação de competência para os seus liderados, para o pai, para a mãe dentro de casa com as crianças. No geral, é um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e justamente porque ele cabe em qualquer cenário, em qualquer contexto. Então, você aplica essas técnicas, você começa a evoluir, começa a aumentar a sua capacidade de transbordar o seu conhecimento, de fazer com que as pessoas evoluam, fazer com que as pessoas elas cresçam intelectualmente, né? E você automaticamente vai subir o seu nível de conhecimento, porque quando você passa o conhecimento, aumenta mais o seu nível de conhecimento. Falando na competência, na busca pela competência, que é através do conhecimento, eu trouxe aqui a aprendizagem acelerativa, que é o método de aprender a competência com mais facilidade, com mais agilidade, de reter melhor esse conhecimento. Nós temos uma ciência chamada PNL. PNL é a programação neurolinguística. Essa programação neurolinguística ela é um método de comunicação e desenvolvimento pessoal. Ela estuda como a linguagem e os padrões mentais influenciam no comportamento humano. A PNL ela é aplicada para uma melhor comunicação, né, para uma comunicação mais eficaz. Ela é aplicada para um desenvolvimento pessoal e profissional. Ela é aplicada para superação de crenças limitantes e também ela é aplicada para a melhoria de performance e motivação. A PNL ela é estruturada da seguinte forma: ela tem a incompetência inconsciente, ela tem a incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Eu vou explicar cada uma delas, essa estrutura da PNL. O que seria a incompetência inconsciente? É quando a pessoa ela não tem aquela competência por ela não ter a consciência que aquela competência existe. Então ela é imperita numa área porque ela não tem o conhecimento de que aquele conhecimento existe. Então é incompetência inconsciente. Essa é a primeira estrutura da PNL. A segunda estrutura é a incompetência consciente. Essa aí é a mais problemática, porque a pessoa ela é incompetente, mas ela tem a consciência da sua incompetência. Por exemplo, uma pessoa que tem uma incompetência, uma dificuldade, né, uma limitação de certa área que ela precisa desenvolver para que ela evolua como pessoa, como profissional.
Então ela tem ciência que ela precisa adquirir aquela competência, ela sabe que aquela competência existe. Então ela tem consciência disso. Então é um incompetente consciente. Esse é mais complicado porque só depende da pessoa. Se você já se deu conta que tem competência, tem uma limitação naquela área, e você tem a consciência que aquela competência existe, o que está faltando para você buscar essa competência e ficar completo? Então, é o incompetente consciente. E aí nós temos o competente consciente. O que é o competente consciente? Competente consciente é quando ele tem a competência, certo? Tem a consciência de que ele tem a competência, só que ele não consegue aplicar essa competência de maneira automática. Por exemplo, uma pessoa que começar um processo de aprendizagem de dirigir, por exemplo. Você é competente, você acabou de tirar sua CNH, sua habilitação, você é competente, beleza? Você tem a consciência de cada técnica que tem que ser aplicada. Só que na hora que você vai aplicar, você precisa buscar no seu consciente aquela competência e aplicar. O processo fica mais lento. Você vê muito isso no trânsito mesmo. A pessoa que está recém-habilitada, ela tem a competência, tem a legalidade para transitar, para dirigir. Porém, no dia a dia no trânsito, você percebe que toda vez que ela vai fazer um comando, ela tem que buscar a competência e trazer. Não vai no automático, entendeu? Então ela tem a competência e tem a consciência. E esse processo de trazer a consciência para aplicar a competência é um pouco mais lento. Um outro exemplo, no dia a dia de trabalho, por exemplo, um líder que ele sabia que ele tinha uma incompetência como inteligência emocional, ele foi buscar essa competência, certo? Então hoje ele tem a competência, ele buscou esse conhecimento de inteligência emocional, está com ele, no consciente dele. Só que quando ele se depara com uma situação difícil, uma situação de pressão, ele precisa respirar, contar até 1000, para ele conseguir trazer o conhecimento, a consciência e aplicar aquela competência. Ele não consegue de imediato já saber lidar com a situação, porque ele precisa de um tempo para trazer da consciência aquela competência e a fazer a aplicação. Então, ele tem essa competência, mas ele precisa da consciência. Qualquer distração, ele não consegue pôr em prática o conhecimento. É a mesma coisa do exemplo anterior, no trânsito. Aquela pessoa que está recém-habilitada tem a competência, tem a consciência, está ali, conhecimento, mas está todo tenso no volante, no trânsito. Por quê? Porque qualquer movimento que ele precise fazer ali, ele tem que levar um tempo maior para buscar a competência que ele adquiriu para pôr em prática. Então, ele não está no automático. Agora, o exemplo do líder que eu falei, numa situação de tenso, um desconforto com o seu liderado, por exemplo, ele tem a inteligência emocional, que ele buscou essa competência, e ele tem a consciência que está ali. Aí ele precisa trazer aquele conhecimento, aquela técnica, aquela habilidade que ele adquiriu para aplicar naquele momento. E aí precisa de um tempo. Então, no começo, vai ter mais dificuldade, sempre vai ter um delay nessa situação para ele trazer o conhecimento e aplicar o que ele adquiriu. Aí tem a outra estrutura, que é a competência inconsciente. Competência inconsciente. O que é a competência inconsciente? É quando você já buscou a competência, você já é competente e essa competência já está no seu inconsciente. Você não precisa mais desse tempo para trazer esse conhecimento e aplicar. Uma pessoa habilitada que já tem prática, já tem anos que dirige, ele faz os movimentos no automático, no inconsciente. Ele tem a competência inconsciente. Automaticamente ele já faz. Às vezes ele entra num veículo aqui, faz uma viagem, ele nem sabe os procedimentos que ele fez ali com o veículo até chegar lá. Troca de marcha, embreagem, enfim, está tudo no inconsciente. Então é o competente inconsciente. Não precisa mais desse esforço todo para ele conseguir aplicar aquele conhecimento. E no líder é a mesma coisa. No gestor, quando ele já está com a competência inconsciente, está habituado a esse trabalho, a uma questão a um processo. Toda vez que ele se depara com uma situação tensa, uma situação, uma conversa mais difícil com seu subordinado ali,
toda vez que alguma pessoa trouxer algum problema, trouxer uma situação que fosse mexer com o seu emocional, que ele precisasse usar a inteligência, ele não tem mais aquele delay, aquele tempo para ele processar como ele vai agir, entendeu? Já está no inconsciente dele o processamento. Então, quando a pessoa vem com uma acusação, por exemplo, vem com uma crítica, uma desinteligência, por exemplo, esse gestor que já está com consciente e inconsciente, automaticamente ele já reconhece a emoção do outro lá. Para finalizar esse vídeo, vou deixar uma frase aqui para vocês. Mude a sua mente, mude a sua vida. Mude a sua mente, mude a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se te agregou algum valor, de alguma maneira te ajudou, deixa o like, se inscreva, compartilhe. Forte abraço.